natureza da meditação. Meditação é integração, pegar as partes desintegradas do homem e torná-lo uma unidade de novo. Quando vocês dizem que seu corpo é diferente de sua mente e que esta é diferente da alma, quer dizer que vocês mesmos estão se desintegrando. Como a meditação pode levá-los de volta à integração, se é algo que separa o corpo do cérebro, o cérebro da mente ou a mente da alma? Se fechar os olhos e ficar em silêncio é meditação. Então, todos nós meditamos diariamente 8 ou até 10 horas enquanto dormimos. Por que não chamamos isso de meditação? É silêncio, não é? Durante o sono, a mente está em silêncio, mas mesmo assim, não dizemos que sono é meditação. Não se deixe enganar, a meditação não é assim tão fácil. É como um curso universitário. Nas corridas de cavalos, muitos animais estão no páreo, mas apenas um ganha o troféu. Da mesma forma, estamos todos correndo na meditação, mas a chegada da prova está muito longe, muito distante de nós, porque não conseguimos dominar os nossos sentidos, a nossa mente e a nossa inteligência. Existem 3 transformações que ocorrem na meditação. No início de seus Yoga Sutras, Patanjali diz que aquietar a mente é yoga. Mais adiante, ele fala que quando a pessoa está tentando aquietar a mente, uma oposição ocorre, na forma de novos pensamentos ou ideias que surgem. Instala-se uma espécie de cabo de guerra entre a contenção e os pensamentos que vêm brotando. Quando existe a contenção de pensamentos, depois de algum tempo, novos pensamentos nascem nesse vazio. Quantos de nós já domaram esse vazio entre o pensamento contido e o que nasce? O espaço entre esses dois é um momento de passividade. Nesse momento, existe um estado de tranquilidade, e a pessoa que consegue dilatar essa pausa, esse espaço entre o pensamento contido e o que brota, é transformada para que chegue a experimentar o estado conhecido como Samadhi. Em si, restringir pensamentos não é Samadhi, como alguns podem pensar. Ao aumentar esse espaço entre o pensamento contido e o que surge, ocorre uma terceira experiência, conhecida como Ekagrataparinama. Provavelmente vocês não sabem que Patanjali fala de Nirodha Parinama, Samadhi Parinama e Ekagrata Parinama na meditação, descrevendo a transformação de um estado de contenção para um estado de tranquilidade, e desse estado de tranquilidade para um único ponto ininterrupto de conscientização. Yoga Sutras 3, 9, 10, 11 e 12. Parinama significa mudança ou transformação, e Nirodha quer dizer restrição. Vocês podem ter lido que Ekagrata significa concentração. Ekagrata é um termo composto de 2 partes. O significado coloquial superficial desse termo é concentração. Quando a mente dispersa é levada a um estado de contenção, isso é Ekagrata ou Dharana. Dharana quer dizer segurar, mas segurar o quê? Significa concentração, mas concentração no quê? Patanjali diz que quando você aprende a perceber o espaço entre o pensamento contido e o que brota, prolongando esse espaço, você atinge Ekagra. Eka é Agra, base. Portanto, o que é Ekagra? É a essência do ser, a alma. Ekagrata Parinama é o estado em que mente, corpo e energia estão completamente focalizados sobre a base única, conhecida como essência do ser. Tudo é atraído na direção da alma, como a limalha de ferro que corre para o ímã. Quando você consegue perceber esse prolongamento do estado tranquilo,
em que cessam os pensamentos restritos e os novos, no ápice do processo de aquietar os pensamentos contidos e os novos, a consciência e a inteligência são atraídas como se houvesse um imã para o cerne do ser. Viver na totalidade de sua energia, inteligência e consciência como uma só unidade, amarrada com a essência do seu ser, é meditação. Quantos de nós são sensíveis a ponto de atingir esse nível? Somos realmente sensíveis? Pela prática do yoga, adquirimos a conscientização. Se vocês não podem sustentar esse nível de consciência em sua vida diária, isso significa que existe uma barreira em vocês. Como se muda a conscientização? Como ela pode falhar? Se não há nuvens entre nós e o sol, podemos vê-lo claramente. Só quando uma nuvem se interpõe é que não conseguimos enxergar o sol. Então, o que queremos dizer com conscientização? É a luz da inteligência brilhando. Como é que ela pode mudar, salvo se algo estiver no meio do caminho? Como ela pode diminuir, a não ser que pensamentos venham se intrometer? A meditação é como o tempo. Ontem o sol não estava brilhando, hoje o sol apareceu. O que estava acontecendo ontem? O tempo estava nublado. Isso significa que o sol não estava lá? Claro que estava, mas havia nuvens entre ele e nós. E hoje as nuvens se foram. A meditação é assim. Tata Kisyate Prakasa Avaranam. O céu cobrindo a luz do conhecimento foi removido. Yoga Sutras 2.52. Avaranam significa coberto, ou seja, a luz estava coberta por pensamentos. Um pensamento cobriu a alma como a nuvem cobre o sol, e assim seus raios não conseguem penetrar. A alma não podia meditar, os raios de sol não conseguiam chegar na terra. Hoje sim, porque as nuvens sumiram. Da mesma forma, temos de descobrir quais os mecanismos que entram em nossa meditação, como nossa mente se comporta, como a consciência reage, que pensamentos se interpõem entre nós e a pura luz do sol, que pensamentos ocorrem entre nós e a conscientização, dentro e fora. Quando nos tornamos conscientes, dentro e fora, poderemos passar pela experiência da meditação e ação física como questões não separadas, perceber nitidamente que não há divisões entre corpo, mente e alma. Vocês podem praticar a meditação e desenvolver a percepção consciente quando estiverem, por exemplo, sentados em silêncio num parque, e assim é fácil. Mas quando estão ocupados com seu trabalho, suas vidas são dominadas pelos pensamentos, e é difícil manter-se inteiramente consciente. Ao praticar asanas, pranayamas e pratyahara, vocês aprendem a ficar totalmente conscientes. Desenvolvem a percepção consciente em seu corpo todo, enquanto se envolvem em ações, e assim podem se tornar totalmente conscientes em todas as circunstâncias. Num parque, enquanto olham para uma árvore, vocês se esquecem de quem são e se unem ao universo, porque não podem aprender a se tornar unos com o universo de seu mundo particular, quer dizer, seu eu e seu corpo. Essa maneira de olhar a vida diária é a consciência total, a integração total e a meditação total. A pessoa que medita está livre do tempo. Provavelmente muitos de vocês não sabem o que é o tempo. Todos conhecemos o termo momento. O momento não se move. O momento é estável, mas a nossa mente não enxerga o momento. Ela só enxerga o movimento criado pela sucessão de momentos. Vejamos a sucessão de momentos como os raios de uma roda. O momento é o eixo da roda, e o movimento dos momentos são os raios. Na meditação, a pessoa de inteligência madura vive no momento, e não se deixa prender pelo movimento dos momentos. O movimento dos momentos é percebido nos pensamentos que acontecem em vigília, tanto os contidos como os novos que brotam.
A pessoa de intelecto maduro tenta viver no momento, sem se deixar capturar pelo movimento dos pensamentos que vêm e vão. O movimento é passado e futuro, o momento é o presente. O praticante cultiva sua mente, sua inteligência e sua consciência para viver no momento, e à medida que cada momento dá lugar ao seguinte, o praticante vai com o momento e não com o movimento. Isso é meditação. Alguma vez vocês já olharam para os trilhos da estrada de ferro? As rodas do trem correm sobre 2 trilhos paralelos. Considere esses trilhos, um como fluxo sem pensamentos, o outro como fluxo programado. Na máquina humana, também temos um fluxo pensado e um fluxo impensado, e nossa mente está deslizando sobre esses trilhos. O yogi sabe como manter esses trilhos paralelos e manter-se intencionalmente livre de pensamentos, mas não impensadamente ocupado com pensamentos. Enquanto ele se mantiver livre de pensamentos, não ocorrerão mais pensamentos em sua mente. No momento em que ele se tornar apenas impensado, será como se as juntas soldadas se abrissem, como se as juntas dos trilhos se soltassem. Então ocorrerá um acidente. Da mesma maneira, se o estado pensado e o impensado estão correndo por igual e em paralelo, existe só um pensamento, e você está vivendo no momento. Se existe uma mínima mudança em um parafuso retirado de sua atenção ou de sua percepção consciente, então acontece um acidente. Acidente é uma perturbação mental, um bloqueio mental, de modo que você tem de se manter naquele estado em que nenhum parafuso será retirado dos trilhos da mente propositalmente vazia. Patanjali diz que Deus é aquele que é livre de todas as aflições, que não sofre com atos e que para todo sempre é novo e recém-surgido. Seus atos não têm reações, e ele está livre de dores e prazeres. Uma pessoa liberta é aquela que passou por aflições na vida e as venceu. Essa pessoa não pode tornar-se Deus, nem aquilo que vocês poderiam chamar de homem-deus, o Bhagwan. Nós não podemos nos tornar deuses, embora possamos nos tornar divinos. E essa divindade da vida, em que os prazeres do mundo e os prazeres do espírito existem em equilíbrio e proporção, só é possível ao homem, cujo intelecto é igual à luz de sua alma. Só este pode conhecer o significado da meditação. Ele é um homem meditativo. Você e eu somos corredores da prova da meditação, mas ainda não atingimos a meta.